E aí, pessoal, tudo bem? Eu vim para o Brasil e uma das coisas que não pode faltar aqui é justamente comprar livros, né? Então aproveitei aqui para fazer as compras do ano de livros, né? Muitos livros aqui para poder ler bastante e aprender novos assuntos, me inteirar de questões tanto políticas, sociais, culturais, psicológicas, que interessam não só a mim, mas a ideia do canal como um todo, né? Então eu fiz algumas compras, vou mostrar para vocês os livros aqui que eu comprei. Então a gente tem aqui esse aqui, o Nexus, do Harari, uma breve história das redes de informação da Idade da Pedra e Inteligência Artificial, Eduardo Galeano, que tem uma pegada para entender a questão de colonização da América Latina, da exploração, né, do neocolonialismo aqui. A Biblioteca da Meia-Noite parece ser um livro que nos mostra até talvez uma ideia do canal, né, de se interessar por um pouco mais pela leitura. O Dan Ariely é um mega conhecedor aí dos processos de escolha, ele fala muito de psicologia também, de questões sobre o processo de decisões, que é muito interessante. E esses dois aqui são livros que eu já li online, né? Acho que eu não terminei isso aqui, faltava uns 2 ou 3 capítulos, mas que ele é muito bom para entender um pouco do que a gente está vivendo no século XXI. E esse aqui também é outro genial, né, que ajuda a gente a entender por que a gente faz algumas escolhas. E ele fortalece até um pouco, o conteúdo dele me ajudou a fortalecer um pouco a ideia de como que o livre-arbítrio, muitas vezes, ele pode ser uma coisa até mesmo ilusória, né? Eu queria ter comprado aquele do Robert Sapolsky lá, que fala determinados, mas eu acho que vai ficar muito pesado na mala. Não vai dar. E aí tem outros livros para chegar ainda, que seria o guia completo, né? Um bitelão do Mochileiro das Galáxias, que tenha todos os livros, e alguns livros os gibis da Turma da Mônica, que é para minha namorada aprender o português um pouco mais, né? Uma linguagem fácil, e um da Clarice Lispector, Estrela da Manhã, eu acho. Mas enfim. É a ideia da leitura, da importância de a gente ler para quebrar, para estourar essas bolhas, para se integrar do mundo, né? Esse canal, ele fala sobre aprendizado de línguas. Só que aprendizado de línguas, ele tem a ver com leitura também. E às vezes pode ser uma coisa que para você tá distante, para você parece uma coisa impensável, para você pode ser uma coisa que parece muito desagradável, mas às vezes tem a ver com como você aprendeu a ver a leitura, né? Qual a imagem que isso tem para você. Que muitas vezes não é necessariamente uma coisa que é tediosa, mas às vezes para muitas pessoas que aprenderam a ver a leitura como um espaço de aconchego, de conforto, de entretenimento, de calma, né? Isso acaba sendo um refúgio, uma coisa muito agradável. Então, se você não gosta de ler, eu acho que para as pessoas que não tentaram o suficiente, uma coisa interessante a se fazer, às vezes, é tentar, primeiro, começar com coisas que a gente gosta, com temáticas interessantes pra gente e com linguagens fáceis, porque a gente, às vezes, começar com uma linguagem que é muito difícil, às vezes um livro muito complexo, às vezes uma temática que está muito distante da sua realidade. Essas coisas limitam muito o interesse por aquilo. Então, quando a gente começa por algo que é fácil, por algo que é simples, por algo que é próximo, né? Como, por exemplo, quando eu era pequeno, tinha a questão da Turma da Mônica, uma coisa mais fácil de ler, gibi. Gibi é coisa maravilhosa, assim, pra criança, até pro adulto que não tá acostumado a ler, pra pegar um pouco essa percepção de que ele é competente na leitura, de que ele consegue fluir, de que ele consegue terminar alguma coisa, concluir alguma coisa. Então, para muitas pessoas, né, eu vejo que a leitura não é algo que está introduzido na vida, mas justamente porque às vezes não foi exposto o suficiente a coisas que as interessem, né? Então tem uma coisa muito forte do quanto a gente se interessa por aquele conteúdo do que a gente está lendo, não porque os outros disseram que a gente tem que ler. Esses aqui, por exemplo, são temas que me interessam, todos esses livros aqui, essas coisas, são temas que me interessam. Para outras pessoas, são coisas que pouco importa, não tem nada a ver com os conteúdos que fazem parte do que interessam. Às vezes a pessoa gosta de romance, gosta de, sei lá, literatura, gosta de outros temas que, sei lá, próprios para elas, e não necessariamente questões até talvez políticas, psicológicas, etc. A ideia desse canal também é de que a leitura, ela vai te ajudar não só a estourar as bolhas, né, a se integrar em novas realidades, mas como também vai te ajudar a aprender novas línguas, né? Você conhecer a sua própria língua te ajuda também a aprender uma nova língua.
né? Te ajuda a entender a estrutura da língua, como ela funciona, como pensar, como deixar o seu pensamento fluir. A leitura ajuda de várias maneiras você a conseguir aprender um novo idioma. Não só o fato de estar tendo diversos conteúdos que estão sendo assimilados ali com a leitura, mas também o ritmo, a cadência, a ideia de suportar, às vezes, aquele primeiro momento de tédio ali, quando você não sabe muito bem sobre o assunto, e depois quando você começa a se integrar do assunto, isso começa a te interessar mais, a ser algo... tem alguma coisa aqui que pode ser interessante. Então, essa fluidez que a gente vai desenvolver na leitura, isso ajuda muito depois pro processo de aprendizado de línguas. Também tem a ver com superar essas dificuldades, ser uma atividade, de fato, ativa, né? Não é uma coisa que você está só absorvendo um vídeo. A leitura, como uma atividade ativa, ela te ajuda a fixar melhor muito os conteúdos, ao invés de você estar só vendo um vídeo que passa e que o tempo inteiro você está passando ali, daqui a pouco você nem lembra o que foi o primeiro vídeo que você viu ali, né? Se não for pelo histórico, né? Então a leitura eu acho que é uma coisa essencial, é uma atividade essencial para esse desenvolvimento dessas habilidades. Não estou dizendo que ela é fundamental, que se você não tiver a leitura você não vai aprender, mas que isso vai te ajudar a abrir a sua cabeça para novas possibilidades, novas ideias, novos caminhos, novas oportunidades, inclusive, certo? Então, quando você quer se apropriar de uma nova língua, eu acho que a leitura pode te ajudar muito. E se às vezes você tem dificuldade de pensar a leitura como algo próximo de você, talvez seja que aquilo que você enxerga como leitura não é algo que está próximo das suas necessidades e daquilo que está mais próximo dos seus interesses. Ou seja, aqueles conteúdos, os livros, os textos que você lê talvez não tenham tanto a ver com aquilo que você se interessa e estejam distantes. Então, às vezes é questão de você comprar livros que tenham a ver com o que você gosta, procurar conteúdos que tenham a ver com o que você se interessa, que estejam mais próximos da sua realidade possível. E, claro, se é uma coisa que está muito distante, que tenha uma linguagem mais próxima daquilo que você está acostumado, que seja uma linguagem mais fácil, não tão técnica, né? Então, às vezes a frustração que muitas pessoas têm é justamente de tá querendo ler uma coisa que é muito complexa, que é muito técnica, que é muito distante, sei lá, por exemplo, um estudo de psicologia sei lá, sobre o processo de escolha e cognitivo, e usa muitas palavras, blá blá blá, coisas muito difíceis. Muitas pessoas às vezes não vão conseguir nem processar aquilo porque são muitas palavras novas, muitas coisas que não estão dentro da realidade delas. Mas é isso aí a questão da necessidade de você começar pelo fácil e não pelo difícil. Porque é isso que vai te ajudar a desenvolver o hábito e a se interessar por isso, e não achar isso algo, e não pensar que isso seja algo insuportável, por não ter nada a ver com o que você gostaria de estar lendo, né? Então, isso é o que eu queria trazer para vocês, queria mostrar meus livros também, compartilhar para vocês, e queria ver também opiniões do que vocês acham, se vocês já leram alguns desses livros, qual foi a opinião de vocês, e a gente se vê numa próxima vez. É isso aí, um abraço e até o próximo vídeo.